Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo na paz e graça do nosso querido e maior Mestre Jesus? Tudo em riba? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem. Tudo indo, né? Um dia de cada vez. E vamos nós! Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for que você estiver me assistindo. Sinta-se cumprimentado e só gratidão pelo carinho da sua audiência, da sua paciência, de estar aqui comigo, né, ouvindo o meu dedinho de prosa. Muitos desde o início, desde que eu comecei, né? Muitos chegando agora, né? Então, ó, só gratidão. E amém a todas as saudações. Tutti quanti everybody. Beleza? Então, vamos nós aqui. Então, gente, eu tava assistindo o programa, o vídeo, né? A live do Júnior, Refletir, do irmão Juliano, e ele estava falando sobre a ceia do Senhor, né? Que eles chamam lá na denominação de Santa Ceia, né? Que em lugar nenhum está escrito que é Santa Ceia. É a ceia do Senhor. E eu fiquei atenta, muito atenta, assistindo. Tá dando reflexo. Deixei a porta aberta por causa da claridade. E tá dando maior refresco aqui, maior refresco. E eu sempre tive um questionamento com essa história de Santa Ceia. E eu não tenho nenhuma vergonha, né, de confessar a vocês, meus queridos e minhas queridas, que essa é uma pergunta que, para mim, por mais que eu assisto, por mais que, sabe, vem um, vem outro e fala, para mim nunca fica, né, muito bem claro na minha cabeça. Essa história de como meu corpo, né, meu sangue, nunca, eu não consigo, gente, assimilar essa parte, não consigo. Eu peço, né, misericórdia para o Senhor, se eu estiver assim, muito errada. Mas isso não tem na minha cabeça, né? Não tem cabimento. Eu, para mim, veja bem, é a minha interpretação. Aquilo que ele estava fazendo, aquele gesto, quando ele repartiu o pão, quando ele convidou os 12, né, os seus íntimos, os seus primeiros discípulos, apóstolos, né, cuja missão foi semear a palavra, ser testemunhos oculares, né, da permanência, né, do Senhor nesta terra. Ele fez questão de fazer aquela última reunião e foi, né, uns falam que foi um jantar, outros que falam que foi, né, não importa o que for. Seria como hoje nós, que todos nós temos, não que nós gostamos mais de um do que do outro, ou gostamos, né? Não vamos também ser hipócritas de dizer que não, né?
Nós temos muitos amigos, nós temos muitos familiares, né? E cada um nós amamos de uma maneira. Não é igual. Não é com a mesma intensidade. Veja, de tantos discípulos, de tantos que seguiam Jesus, ele convidou apenas os íntimos, os 12, né? Então, e ele falava em parábolas, e eles que estiveram com ele, que presenciaram milagres, que ouviram da voz, de viva voz, né? Os conselhos da sua palavra, as parábolas que ele, né, lançava, eles não entendiam. Eles não entendiam. Eu acredito que muitos não entendiam. Tanto que, né, depois desta última ceia, né, e depois de tudo que aconteceu, da crucificação, né, depois ele foi visto, né, por muitos outros, né, tá escrito lá, mais de 500 pessoas, né, testemunharam, né, que ele realmente ressuscitou num corpo diferente, porque ele estava em vários lugares, né, diferente. Então, eles não entendiam também, né? Muitas coisas eles não entendiam. E eles, depois de tudo que aconteceu, né? Está tudo consumado na cruz. Eles, cada um, continuou na sua vida cotidiana, né? Com o seu trabalho, né? Claro que foram, né? Semear a palavra, foram fazer o ID, né? E a palavra conta, né, que houve muitas coisas e muitas viagens e muitos milagres, mas eles continuavam, né, na sua vida, né? Então, voltando lá à ceia do Senhor, eu tenho para mim que naquela hora que ele falou, fazei isto em memória de mim, no partir do pão e no beber, né, do vinho, que também tem uma celeuma, uns falam que é vinho, outros falam que é suco, outros falam... Não importa, era uma bebida de vinho de uva fermentado, né, que chamavam de vinho. Eu acredito que ele disse todas as vezes que se reunirem, né, que todos eles se reunissem, e que todos eles estivessem juntos e que todos eles celebrassem, né, aquele encontro, aquele ajuntamento. Quando eles fossem beber e comer, ele lembrasse daquele instante, daquele momento, de tudo aquilo que eles testemunharam do Mestre. E aí ele disse, né? Fazei isto em memória de mim. Este é, né, o meu corpo, né, e o meu sangue. Eu não acho, na minha cabeça, sabe, que não era assim, literalmente, como muitas coisas não são literalmente, né, falando, né, como eles pregam, né, a tal da hóstia, a transmutação naquele momento, né, estão comendo, na Igreja Católica eles tomam cuidado para não mastigar, né, para não mastigar a hóstia, porque senão estarão mastigando, né. Eu não consigo conceber esta ideia. Não consigo. E nas outras religiões a mesma coisa, né? Na nossa ex-denominação, fazia-se toda aquela pompa, aquela circunstância, né? Cantava-se aqueles hinos fúnebres, né? Que
para nós que estávamos lá naqueles momentos, eu não vou negar que era um momento, né, bonito. Eu sentia que realmente nós estávamos ali relembrando, né, um momento, né, como eles passavam para a gente, o momento da ceia do Senhor. E a reverência toda, né? E agora não mais, né? Não vamos também falar também agora, né? Mas antes, né? Eles até pulavam, né? O irmão Juliano até lembrou deste fato. Eles pulavam sim. Há muito tempo eles pulavam sim. Mesmo que a pessoa estivesse ajoelhada ali na frente, né? E eles sabiam de alguma coisa, de algum problema que aquele irmão tinha, aquela irmã tinha, eles pulavam sim. Eles pulavam sim. Era uma coisa, né? Mas tudo bem. Era um proceder da doutrina, então vamos respeitar, né? Eu acho assim, quem está lá dentro, que faça e que obedeça conforme a doutrina. Simples assim. E não critique também, né? E toda aquela reverência, e tudo aquilo, e isso e aquilo. E uma coisa que também me chamava a atenção é que a ceia é na minha cabeça, um ajuntamento de celebração. E também, vejam vocês, ele sabia que um ia traí-lo e ele não pulou. Judas. Ele tratou Judas com o mesmo carinho de sempre, não fez deferência nenhuma em relação aos outros, né? Ele não pulou, ele serviu a todos. Ele não ficou assim, não. E olha que ele era onisciente, onipotente, né? Ele era Deus e humano ao mesmo tempo. Eu acredito assim. Filho, né? Do Altíssimo. E tinha duas naturezas, né? E ele sabendo que aquele homem, né? Ia traí-lo, ia fazer tudo aquilo que a história conta, né? Ele não pulou, ele não colocou ele em xeque ali na frente de todo mundo, mas, né, a denominação faz isso, né? E depois vem, né, também Paulo com aquela história, né? Examine-se a si mesmo e para não tomar indignamente, né? Já não foi avisado? Quem tomar indignamente, toma para a sua própria condenação. É um problema de cada um, né? Eu acho que o mestre deixou bem claro ali. Ele não fez propaganda nenhuma. Olha, você não vou servir, não fez sermão nenhum, não aproveitou a ocasião para falar nada, né? Então, gente, era isso que eu tinha. Eu sempre tenho isso na minha cabeça e ouvi atentamente a explicação do irmão Juliano, né? E em alguns momentos ele chegou quase bem perto daquilo que eu também penso, né? Que ele disse que era um cerimonial e memorial, né? Que eu também acredito. Que todas as vezes que nós nos encontrar, que vocês se encontrarem, nós nos encontrarmos, para nós celebrarmos o quê? A vida, a obra e a graça dele. Para que para que ninguém esquecesse, para que ele ficasse sempre dentro de cada um, na memória, no coração, na alma, né? De cada um deles. Façam isso em memória de mim. Não tem gente que fala, não querendo comparar, né? Pelo amor, né? Pelo amor do amor. Não tem gente que fala no mundo, né? Indo para um mundo secular. Eu já vi muitos casos, tá aí na internet, né?
pessoas que eram muito alegres, geralmente sambistas, cantores ou artistas, né? Que falam, olha, o dia que eu morrer, eu não quero que ver ninguém chorando, eu não quero ver ninguém, né? Eu quero que façam uma roda de samba, eu quero que vocês bebam, que vocês riem, que vocês se alegrem no dia, né? Da minha partida. E as pessoas fazem isso. Vejam, pobres humanos, pobres mortais. E é um amigo apenas, né? E as pessoas fazem exatamente como a pessoa pediu, né? Então, gente, era isso. Não quero influenciar ninguém. Se alguém também tiver esse tipo de posicionamento, não tenha receio, né, de escrever aqui nos comentários. Mas eu tenho isso comigo. Eu acho que não tem nada a ver essa história de, né? E também esse questionamento, né? Porque a igreja enterra, porque não enterra, porque o outro, o que sobra bebe o vinho, tem uns que distribui para as crianças, né? As outras denominações, né? Então eu acho assim que é assim, né? E tem passagens também lá, né, que o apóstolo Paulo conta, né, que era uma vergonha a ceia que eles faziam, né? Tem quem já leu ali vê que tinha uns que comiam e bebiam tanto que caíam pelas ruas embriagados, né? Então, já por aí eu falo então, era realmente eles estavam fazendo uma comemoração, né? Sei lá. Então, eu fico aqui pensando, né? E outra coisa, cada instituição faz, né, a sua ceia, né? Uns toda semana, outros todo mês, a nossa ex-ano, né, uma vez por ano, e sem contar, né, que uma vez por ano, né, e haja vestidos, e haja sapatos, e haja bolsas, né, se já é, né, um desfile, né, eu, né, tenho uma irmã aqui que vendia roupa, já fiz vídeo falando dela, que num dia aqui de Santa Ceia, foram lá na loja dela e levaram as melhores roupas que ela tinha. Ai, irmã, para Santa Ceia, né? E, ó, nem pagar não pagaram. Então vejam que tomam realmente a Santa Ceia, assim como, né? E para se mostrar às vezes, e aquele desfile, né? E os irmãos também, alguns, né? Colocam ternos bonitos. Tem uns que não podem, né? Vão com aqueles terninhos surrados, né? Descosturando a barra. Algumas irmãs também. Irmãs mais difícil, né? Porque são mais caprichosas, né? Mesmo que não tenham uma roupa nova, né? Para se mostrar, pelo menos, né? Uma roupa bonita, asseada, melhor que ela tem, né? Então era isso, gente. Deixa eu ver aqui. Nossa, já 20 minutos. Quero sempre encerrar nos 20 minutos, não sei porquê, mas não consigo. Mas acho que hoje eu vou encerrar nos 20 minutos. Cravados, hein? Para de falação. Então, gente, era isso, tá? Eu assisti lá o irmão Juliano, algumas coisas ficou claro para mim, mas eu continuo ainda com essa minha, né? Esse meu questionamento de comer o corpo do Senhor Jesus e beber o sangue. É isso, tá? Fui. Um beijão em todos vocês. Espero não ter colocado minhoca na cabeça de ninguém, mas apenas falei aquilo que eu sinto francamente
e sinceramente dentro de mim, tá bom? Fui.